pergunta de hoje, deste domingo, é: salvos de quê? De que Deus nos salva? De que Deus nos salva? Quando eu dava aula na escola bíblica, muitos anos atrás, toda vez que a gente fazia a pergunta, tinha respostas diversas. De que Deus nos salva? Do inferno. Deus nos salva do demônio. Fica aquela ideia cultural de um demônio mexendo o caldeirão, né? Parece até o desenho do Tom e Jerry, tem assim um bulldog gigante, né? Mexendo no caldeirão. Então, com essa ideia, nos salva da perdição, nos salva do tormento, Deus nos salva. Mas do que será que a Bíblia diz que Deus nos salva? Do que nós somos salvos exatamente? Outra coisa que se fala, muitas vezes, sem saber, é que as pessoas, na eternidade, na vida eterna, elas não se lembrarão do passado. Tudo que você fez no passado será esquecido, apagado, e tudo vai ser novo. E aí a outra pergunta que a gente tem que fazer é: se eu fui salvo de alguma coisa, que sentido tem se eu não consigo lembrar do que aconteceu? O legal da salvação é você ter a lembrança, né? Escapei, ufa, então você sabe exatamente o que ocorreu. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar sobre essas perguntas que são importantes para nós? Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A pergunta é essa, né? Do que precisamos ser salvos? Do que somos salvos? Se Jesus salva, somos salvos de quê? Então, antes de fazer de trazer essa resposta, eu quero falar de alguns pontos que são importantes para a gente entender, né? Todo pensamento bíblico, ele precisa ser construído. Por isso eu quero já incentivá-los, como a gente já tem feito, a ler a Bíblia constantemente. Não deu para ler muito, mas ler sempre, o máximo que você puder. E ler não apenas os textos do Novo Testamento, mas ler também os textos do Antigo Testamento. E não apenas os textos conhecidos, mas também os textos que você não conhece. Obadias, Sofonias, Malaquias, Isaías, Daniel, Tito, Filemão. Todos esses textos trazem a inspiração de Deus. Eles juntos, todos eles juntos, constroem o nosso pensamento. Infelizmente, as igrejas, as comunidades de fé, quase sempre abrem mão de ler alguma coisa. E a gente também abre mão de ler alguma coisa. O que significa que o nosso gosto é seletivo. A gente abre mão porque acaba: eu gosto mais de Salmos, eu gosto mais de Provérbios, eu gosto mais de João, eu gosto mais de Coríntios. Mas quando a gente toma essa decisão seletiva, a gente acaba também abrindo mão da revelação da Escritura. Então a gente sabe em parte. O saber em parte é ruim. Agora, saber em parte da parte é pior ainda. Então, lendo tudo, eu já sei pouco. Lendo porções, aí eu sei menos ainda. E esse saber, ele vem com o tempo. Então, também não adianta eu achar que vou começar a ler a Bíblia agora loucamente, desesperadamente. Daqui a uma semana, um mês, estou sacando tudo de Bíblia. Não está, não. A Bíblia é um livro enorme, com questões históricas, com questões que envolvem revelação, que envolvem personagens, que envolvem teologia pura, teologia bíblica. Então você vai ler a vida inteira. A vida inteira. Alguns versículos que eu falo aqui de cor, eu aprendi quando eu era criança na escola bíblica. Eu não aprendi ontem. Essas coisas vão entrando na nossa cabeça
e vão se juntando como um quebra-cabeça. Não sei se você já teve essa experiência na escola, de você estudar matemática, por exemplo, 1 ano, 2 anos, e aí 3 anos, 4 anos depois você está no ônibus e você fala, caraca, entendi. 4 anos depois, aquelas fórmulas vão se juntando na sua cabeça e aquilo faz sentido. Não é rápido. O processo de educação, de aprendizado, é um processo lento. Então, ler a Bíblia é importante. E é por isso também que tantos homens e mulheres se tornam aproveitadores e manipuladores das igrejas, porque se aproveitam do nosso desconhecimento e da nossa ignorância para dizer qualquer coisa, e a gente acaba embarcando em qualquer bote desse rumo ao mar aberto. De fato, nós temos que admitir, irmãos, que a ignorância é uma coisa boa, né? A ignorância é confortável. Ser ignorante é navegar em águas tranquilas, porque você sabe nada. Há os cristãos que preferem a ignorância, porque preferem a ignorância para ficar bem com todo mundo. Então conseguem frequentar qualquer tipo de igreja, qualquer lugar, ouvir qualquer um, ler qualquer um, e isso não os afeta. Mas é o que eles pensam, os afeta muito, porque a ignorância faz com que a gente não tenha filtro. E aí, quando a gente não tem filtro, a gente acredita em qualquer coisa. E por acreditar em qualquer coisa, então o inimigo vem, e nessas horas ele vem e coloca dúvidas no nosso coração. Dúvidas com relação a Deus, a bondade de Deus, a palavra de Deus, a justiça de Deus, a salvação de Deus. Como enfrentar isso? Já aprendemos também na Escritura que esse enfrentamento se dá com a armadura de Deus. Estejam vestidos com a armadura de Deus para que vocês possam resistir aos dardos inflamados do inimigo. Se você já viu o filme épico, imagina lá um exército enfrentando o outro, e alguém grita arqueiros, né? Os caras levantam lá os arcos, jogam as flechas, muitas vezes inflamadas com fogo, por cima. O livro de Efésios então vai nos ensinar sobre a armadura. Boa parte da armadura de Deus está vinculada à ideia do conhecimento. A certeza da salvação é o capacete, a fé é o escudo, a palavra é a espada, o evangelho é o calçado, a convicção da justiça de Deus é a couraça. Boa parte da armadura desenhada no texto tem a ver com conhecimento. Conhecer a palavra também nos ajuda a entender a vontade de Deus. Porque se a gente não conhece a palavra, a Bíblia, entender a vontade de Deus vira uma arte mística. É igual você ir ao cigano, né? Você vai lá procurar o cigano em Niterói, antigamente um monte de cigano ficava na barca. Lembra? Você passava ali, deixa eu ler sua mão, deixa eu ler sua mão. Aí você pergunta, qual é o meu futuro? Esta linha, geralmente tem um sotaque espanhol, né? Esta linha diz que você será muito rico. Mas a fé cristã não é um exercício de futurologia. A fé cristã é um exercício de consolidação do pensamento, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus também é conhecida pelo conhecer a palavra. Dito isso, antes de responder a pergunta do que somos salvos, eu quero fazer algumas afirmações que são importantes. A primeira afirmação é a seguinte, que tudo o que existe, tudo pertence a Deus, desde a eternidade. Nós podemos ler isso em Êxodo capítulo 34, versículo 14, Isaías capítulo 42, versículo 8, Isaías capítulo 48, versículo 11, Romanos capítulo 11, versículo 36, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo que nós temos na Terra, no cosmos, pertence a Deus. Então nós, na verdade, compartilhamos de algo que pertence ao Senhor. As estrelas, os planetas, o universo, as pessoas. Porque pela visão das Escrituras, o ser humano também é criatura de Deus. Portanto,
pertence a Deus, desde a sua origem. Segunda coisa que nós precisamos entender é que esta glória de Deus, este poder de Deus, essa autoridade de Deus, foi ontem, é hoje e será para todo sempre. Toda a glória pertence a Deus. Isso significa que Ele é glorioso na sua natureza. Ele não é glorioso porque a gente diz que é, ou porque estamos aqui. Nós nos reunimos, isso glorifica o Senhor. Não. A natureza glorifica o Senhor. Não, Deus é glorioso porque é, por si só. Se nada existisse, Deus seria glorioso do mesmo jeito, conforme a Bíblia vai nos ensinar. Deus não precisa de nada. Na Bíblia, o Deus da Bíblia não precisa de nada. Nada. Então, quando alguém diz assim, não, Deus criou você porque você é muito especial, você, né, é uma pérola, é uma pedra preciosa. Eu sempre lembro da música, né? É impossível não lembrar. Pura sua pedra. Não, o ser humano é uma criatura que tem uma vantagem sobre os demais elementos da criação. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Ponto. Mas é criatura. O mesmo Deus, na mesma Bíblia, que diz que o ser humano foi criado à sua imagem, também diz que o ser humano é pó, é sombra, é nuvem sem água, é barro, é flor que cresce, murcha, cai, ou seja, nada. Terceira coisa que nós precisamos aprender, que a Bíblia vai nos ensinar, no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 20 e 21, ou no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, é que as criaturas, todas elas, quando obedecem a Deus, quando elas cumprem o que foi designado por Deus, esse ato de obediência glorifica o Criador, exalta o Criador. Então, quando o ser humano é ser humano, ele exalta o Criador. E todo o movimento que o homem faz para se afastar do Criador é resultado da ruptura que ele fez com o Criador. Então, por isso que ele não quer mais. Então, se, por exemplo, eu me pareço com o Criador dessa forma, eu não quero mais ser assim. É uma expressão dessa ruptura, desse romper com o Criador. Agora, quando o sol nasce, e a ordem que o sol recebeu foi de nascer, ao nascer ele glorifica o Criador. Quando as estrelas brilham, e essa foi a ordem, elas glorificam o Criador. Então toda a criação glorifica a Deus ao obedecer, ao cumprir o seu propósito. As suas obras glorificam o seu nome. Em quarto lugar, irmãos, é preciso deixar muito claro que a Bíblia vai dizer que o desobedecer a Deus, e não é o desobedecer moral, porque o desobedecer moral já está internalizado no ser humano. E quando eu digo desobedecer moral, tem a ver com regras, né? Não faça isso, não fale dessa forma, esse que é o desobedecer moral. Não é disso que a gente está falando. O desobedecer a Deus, na verdade, é o recusar-se a ser criação de Deus da maneira como Deus projetou para ser. Então Deus fez uma coisa que o glorifica. Quando isso se rompe, então isso é um ato de desobediência nesse sentido, que é um ato de ruptura. Essa ruptura desonra a Deus. Por que o desonra? Porque não foi para isso que aquela coisa foi feita. Então o desonra. E aí quando o desonra, o que acontece? Existe uma ruptura e Deus então fica irado, porque a sua criação se recusa a fazer aquilo para o que ela foi projetada. Então ele fica irado. Por que ele fica irado? Porque a criatura lhe pertence. Lhe pertence e se recusa a fazer o que ele diz. Então, nesse sentido, é a criatura andando na contramão do Criador. Tem um versículo lá de Isaías que diz isso. Pode o barro, né, dizer para o oleiro, aqui no Rio tem um bairro, né, Olaria, que era um lugar onde tinha muitas olarias, né? Os caras estavam lá trabalhando com o barro. O oleiro é aquele camarada que molda o barro com a mão, né? Então o texto diz lá, pode o barro dizer para o oleiro que ele está errado? Está lá escrito no texto de Isaías. Ou seja, é a inversão total de valor. Que o oleiro, basta ele botar o dedo assim e o barro se desfaz.
faz. Agora, o barro, que não tem poder nenhum, se recusa a ser modelado pelo oleiro. Então, o que Deus está dizendo é que isso não faz sentido. Isso é ruim, porque a criatura se recusa. Imagine você preparando um almoço na sua casa no domingo, e você resolve assar um frango, e ao colocar o frango no forno, ele se levanta e diz: eu não vou ser assado. A Bíblia tem um nome para isso, e o nome para isso é pecado. O que é o pecado? É o estado de ruptura com o Criador. Não tem a ver com coisas, lugares onde você vai, situações que você vive, ideias que você tem, não tem a ver com isso. Porque a questão não é moral, a questão é natural, é a natureza. A natureza humana está corrompida. Corrompida significa o quê? Ela está suja? Não. Significa que ela se recusa a ser criatura do Criador. O ponto número 5 que eu quero ressaltar é o fato de que é esse pecado, essa natureza, não é o que o homem faz, mas é o que ele é. Isso provoca então uma separação eterna da criatura com o Criador. Primeiro momento em que a gente vê isso é em Gênesis, porque a Bíblia diz em Gênesis, bem no iniciozinho do livro, que quando Deus criou a terra, né, criou o mundo como ele é, colocou num determinado lugar um jardim, que é o jardim de Deus, é onde Deus ia, é o endereço de Deus na terra, o Éden, e colocou a criatura, o homem, que era a sua própria imagem, dentro do jardim. E quando esta criatura se recusou a ser criatura e decidiu ser criador, que é exatamente esse símbolo do barro, o diálogo bíblico entre a serpente e o homem é exatamente esse. Deus sabe que o dia que você comer deste fruto, você será igual a ele. E é isso que o homem desejava, ser como o Criador. Não quero mais ser criatura, quero mandar nessa parada. Então o que Deus fez? Expulsou o homem do Éden. Então o que isso significa na prática? Que a criatura que se rebela contra o Criador não pode permanecer na sua presença. Por que Deus o expulsa do Éden? Porque a criatura que lhe pertencia agora não quer mais pertencer. Então, já que não me pertence, na minha presença também não vai ficar. E quando Deus expulsa o homem da sua presença, demonstra de uma forma muito objetiva que essa decisão do homem de romper com ele deixou ele irado. Então Deus está irado, porque agora tem uma criatura perambulando sobre a terra que se recusa a ser criatura, mas pertence a Deus. Ela se recusa a pertencer, mas pertence a Deus, continua pertencendo. E essa ira de Deus demonstrada quando o homem é expulso do Éden é a ira que permanece, porque a criatura permanece separada da sua presença. A ruptura não acaba, então a ira também não passa. Deus continua irado. Irado porque há uma criatura que se recusa a ser criatura, algo que pertence ao Criador e deseja ser Criador. Ao longo da história, tanto na Bíblia como em outros livros, em outras histórias, a gente vê que muitos homens invocaram para si o direito de serem chamados de deuses. Faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, os imperadores do Império Persa, os imperadores romanos. No Império Romano, a gente sabe disso, não só pela Bíblia, mas pela história, que o Império Romano praticava culto ao imperador. Eles eram adorados como divindades, exaltados. E curtiam esse negócio, gostavam de ser assim, chamados de deuses. Isso revela bastante a essência da natureza humana. E essa essência humana deixou Deus irado. E essa ira permanece até hoje. Então a pergunta é: do que somos salvos? Do diabo? Do inferno? Do tormento?
da perdição? E a resposta é muito simples. Nós fomos salvos por Deus, do próprio Deus. Deus nos salvou dele mesmo. Porque a sua ira não pode ser aplacada. Porque o homem, condenado pelo pecado, condenado está e condenado permanecerá. A não ser que Cristo revele a ele a sua presença. Quando Cristo se aproxima do homem, desperta no homem uma nova criatura. Então ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos diz que Deus amou o homem quando ainda era inimigo de Deus. João diz que Deus nos amou porque ele, na verdade nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No próprio Éden, quando o homem rompe com o Criador, a Bíblia diz que o Criador vai atrás do homem dentro do jardim e pergunta: de onde vocês estão? Os movimentos são sempre de Deus. Apesar de irado, ele também demonstra misericórdia. E o nome para isso, bíblico, é graça. Deus vai na direção da criatura para salvar a criatura dele mesmo. Jesus também faz uma afirmação interessantíssima. Não tenham medo de quem pode tirar a sua vida. Tenha medo de quem pode jogar você no inferno. E quando Jesus fala disso, desse assunto, ele não fala do diabo, do demônio, ou de potestade, ele fala dele mesmo, do seu próprio poder. Ele tem poder para dar ao homem salvação ou manter o homem na perdição. Como ele diz para o ladrão na cruz, diz para um, não diz para o outro: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas também diz a doutores da lei do seu tempo que eles eram raças de víboras, que eles tinham por pai o diabo. Ele diz: o pai de vocês é o diabo. Então é Cristo, é Jesus exaltado sobre todas as coisas, que tem o poder de condenar e de salvar. E Cristo, então, pela sua obra na cruz, pode salvar o homem de si mesmo, do próprio Deus, que derramará a sua ira de forma implacável. Então não é o diabo que vai nos condenar, ou as coisas que fazemos. Quem vai nos condenar é o próprio Criador, que nos fez e que ao mesmo tempo pode nos redimir. Ele é que condena o homem. Nosso problema não é com o diabo ou com a sociedade. Nosso problema é com Deus. Por isso, o texto de Romanos também vai dizer que em Cristo, pela graça de Cristo e pelo poder de Cristo, finalmente nós temos paz com Deus. Porque a nossa ruptura é com Deus. Então nós precisamos ter paz com Deus. O texto bíblico também diz que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. E se Ele nos reconciliou, significa que nós estávamos separados. Ou seja, o Deus que ia nos mandar para a perdição, agora em Cristo Ele nos manda para a salvação. Amém, irmãos? Amém. Então eu poderia perguntar agora: já que Deus nos salva de si mesmo, qual é o propósito dessa salvação? Por que Ele nos salva? Bom, Ele nos salva para que, uma vez redimidos em Cristo, novas criaturas resgatadas por Deus, agora, com a mente iluminada pela palavra, nós possamos, de uma vez por todas, parar de achar que somos deuses, voltar ao lugar de criatura e, como criaturas, nós possamos glorificar ao Criador que nos fez segundo a sua imagem. É para isso que Ele nos salva. Não tem a ver com a eternidade só, porque a salvação em Cristo para a eternidade começa neste momento. Nós ainda não chegamos na eternidade, mas agora, neste momento, já pela fé nas Escrituras, nós sabemos que já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Agora, neste momento, já estamos justificados em Cristo Jesus. E quando João diz em Apocalipse, eu vi a multidão dos redimidos, se você pudesse olhar a imagem bem de pertinho, dar um close na televisão, você veria você mesmo lá, porque nós não chegamos lá, mas é para lá que nós iremos em nome de Jesus. Um cristão que tem certeza da sua salvação, que foi liberto
da acusação, do poder do pecado, do poder da condenação, o que esse cristão faz? Ele pode até reclamar da sua vida, mas em algum momento ele para e agradece a Deus, porque ele sabe que apesar de tudo que acontece, Deus o está sustentando, e isso glorifica o Senhor. O cristão que tem certeza da sua salvação pode passar por várias crises de ansiedade, pode ir ao médico, tomar medicação, vir estressado, mas quando ele se deita no travesseiro, ele sabe, se eu não acordar amanhã, eu sei que acordarei nos braços do meu Senhor. E isso glorifica o Senhor. Um cristão que é salvo e liberto, ele pode tomar todas as decisões, pode ser um mega empresário, pode ter muito poder, vários colaboradores, muito dinheiro, muito investimento, mas dificilmente ele tomará uma decisão sem primeiro orar, sem pedir sabedoria a Deus, e isso glorifica ao Senhor. Essas decisões, esses movimentos, se tem 3, poderia citar 20, todos eles mostram que alguma coisa dentro do homem mudou. O que mudou dentro do homem? O Espírito de Deus derramado no seu coração gerou dentro dele uma nova criatura e o salvou da condenação. Então a única coisa que nos falta é o corpo glorificado, mas mesmo enquanto isso não acontece, nós já temos o coração livre para a glória de Deus. Esta certeza é que faz o homem avançar. É muito triste, irmãos, quando as comunidades de fé, por não ensinar a Escritura, movem os cristãos a fazer coisas que não têm sentido. Então eles cantam. Para quê? Cantam porque quem canta seus males espantam. Cantam porque estão felizes. Cantam porque estão tristes. Cantam porque querem isso. Cantam porque querem aquilo. Porque na verdade nós deveríamos cantar aquilo que a Bíblia diz. Deveríamos cantar a nossa redenção, a nossa justificação, cantar a obra na cruz, cantar o dia da graça de Deus derramada na ressurreição, cantar os textos da palavra, cantar os efeitos da fé. E cantamos, na verdade, porque quando começamos a servir ao Senhor no culto, nas reuniões, o Espírito de Deus nos lembra quem somos. Quando Jeremias escreve esse texto, o povo de Israel tinha acabado de ser invadido, levado cativo. Todo o povo de Israel foi levado cativo, prisioneiro. Tinha acabado de derramar, Deus havia acabado de derramar sobre Israel toda a sua ira. Ou seja, derramou a sua justiça. Então a situação está muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então vai trazer à memória o que? Para dar esperança? Coisas boas. Cristãos não vivem de coisas boas ou coisas ruins. Cristãos vivem por aquilo que creem, como diz o texto bíblico. Não me movo, eu não ando, eu não vivo, né, por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu vejo. Eu me movo por aquilo que eu creio. O que Jeremias cria? No que ele acreditava? Qual é a fé, a cosmovisão, o coração? Que tipo de ensinamento Jeremias tem dentro de si para que ele possa dar esperança? Bom, então ele sabe um monte de coisas que a própria lei de Moisés vai dizer, como por exemplo, que a ira de Deus pode passar de 1, 2, 3 gerações, mas a sua misericórdia se estende até a 1000ª geração. Então ele podia se lembrar disso, por exemplo. Então ele podia dizer para si, eu preciso me lembrar aqui, Senhor, que ficou muito ruim, mas mesmo no muito ruim, o Senhor é um Deus bom. Quem sabe o Senhor se lembra de nós. Quem sabe o Senhor ainda vira esse jogo no último minuto. Então o que lhe dava esperança, na verdade, não é ficar lembrando de coisa boa. Isso é um ensinamento muito equivocado. Dar esperança é lembrar do que Deus diz na sua palavra. Do que Ele é. Do que Ele faz. Do que Ele prometeu fazer. É disso que nós nos lembramos. E é isso que nos dá esperança. Então o que nos dá esperança, como diz o texto de Lamentações, é que sabemos que em Cristo a ira que estava destinada para nós cessou. Éramos condenados, agora somos lavados, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E isso nos dá esperança. Como é que esta salvação se opera na nossa vida? Como é que ela acontece na prática? Primeiro, ela acontece de uma forma transcendente e pessoal.
É algo sobrenatural. Não é cognitiva, não é raciocinei, entendi, estou salvo. Não, é um encontro do homem, da criatura com o Criador. E esse elemento, ele é chave. Isso significa que nós não podemos salvar uns aos outros. Todos nós somos salvos por Cristo, em Cristo, se Ele vier na nossa direção. Mas não podemos salvar uns aos outros. Nós nos encontraremos aqui e na eternidade. Nos encontraremos com todos que Cristo salva, mas todas as experiências de salvação são individuais. A igreja não salva, a religião não salva, ninguém salva ninguém. É uma experiência pessoal, única, particular, subjetiva, transcendente. Por que ela é transcendente? Porque ultrapassa a nossa questão natural. É de fora para dentro. É um ato soberano de Deus. Então, se eu não tenho certeza, se eu não consigo nem me lembrar do dia em que eu me encontrei com Cristo, há uma grande chance, muito provável, de que eu nunca tenha realmente me encontrado com Ele. Porque o encontro com Cristo é verdadeiro, pessoal, poderoso, único, e é o Espírito homem, é o Espírito de Deus que convence o homem da justiça em Cristo, do pecado que o separa de Deus e do juízo que é inevitável para aquele que não crê. Essa experiência só acontece quando a palavra de Deus entra no coração do homem e o Evangelho é pregado. E por que isso acontece quando o Evangelho é pregado? Porque o Evangelho é Cristo. Conhecer o Evangelho é ter um encontro com Cristo. Não é mudar de vida, melhorar moralmente, ficar feliz. Não, conhecer o Evangelho é conhecer a Cristo. Então, quando este Evangelho é anunciado e Cristo entra no coração, então nós nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas passam e tudo se faz novo no poder de Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender na prática da salvação é que essa experiência com Cristo gera imediata conversão. O que é conversão? O pessoal é que fez prova para tirar carteira, não é o pessoal que comprou carteira não. Conversão é quando você muda o que, irmão? Muda o que? Estão todos amordaçados com a máscara. Quando muda a direção, né? Você está indo para um lado e aí você decide ir para o outro. Muda a direção da minha vida. Isso que é conversão. Então ninguém se converte na igreja. É uma expressão que a gente usa muito equivocada. A gente entende o que está sendo dito, mas não é isso que acontece. Na verdade, quando a palavra é pregada e o homem nasce de novo, a partir desse novo nascimento, há uma conversão, há uma mudança de direção. A salvação não é moral. Ninguém vai se salvar eternamente porque mudou a maneira de viver. Mas a genuína salvação gera uma mudança imediata. Mesmo que não seja imediata nas ações, é imediata na mente. E aí, se eu não mudar as minhas ações, o que vai acontecer? Alguma coisa dentro de mim vai me incomodar profundamente. Porque nós não precisamos de instituições religiosas para nos dizer o que é certo e errado. O Espírito de Deus convence o homem. O Espírito de Deus nos inquieta. Então, o cristão que nasceu de novo, de forma genuína, o que vai acontecer com ele? Todas as vezes que ele tomar uma decisão qualquer, em qualquer área da sua vida, que prepare para ele um caminho na direção contrária do Criador, o Espírito Santo o incomodará profundamente, porque aquilo não tem mais a ver com a natureza dele. Por isso que o apóstolo Paulo, também na Epístola aos Romanos, vai dizer que depois do novo nascimento, começa a acontecer uma briga dentro de nós. A velha natureza lutando contra a nova natureza. O velho homem brigando com o novo homem. Isso quer dizer o quê? As nossas inclinações naturais pressionando a gente para inclinações novas, para que as inclinações novas não sejam adotadas. E é aí que entra o conhecimento bíblico, porque é o conhecimento da palavra de Deus que nos diz
qual é a vontade de Deus com clareza, para que eu possa tomar decisões lúcidas. Tudo que for bom, agradável, né, honrado, bacana, que vem do alto, nisso pensar. Ou seja, esse pensamento, essa mudança, ela não vem naturalmente, ela é exercitada. Ela é exercitada a partir de uma mudança interior. Muitas vezes, as comunidades de fé ensinam o contrário, que a gente muda para que depois algo aconteça. Então o cara faz curso de batismo, né? Olha, você não pode fazer o curso porque você não parou de fumar, ou não parou de beber, ou não parou de fazer aquilo. Então o que a igreja está comunicando com isso? Que as mudanças morais têm que vir antes, senão o camarada não vai ser aceito. Mas é o contrário, é o fato de Deus nos receber com graça, nos livrar da sua ira, que nos possibilita a decisão voluntária de mudar moralmente. Não somos salvos porque mudamos porque Cristo nos salvou para a glória do seu nome. Amém. Esta salvação produz algo transformador interno, que faz com que a nossa mente pense diferente sobre várias questões. A gente não vai discutir aqui o que é certo, o que é errado, até porque nós não temos essa autoridade, mas podemos certamente ir para casa hoje pensando quais são as atitudes que eu tenho tomado, quais são as coisas que eu tenho feito, quais são os pensamentos que enchem a minha mente, e isso vem da onde? Pode um cristão ter pensamentos ainda vinculados ao mundo? Claro que pode, porque ele não é de outro mundo, ele não saiu desse mundo, também não é um espírito imundo, é um ser humano. Então o ser humano naturalmente pensa coisas de ser humano, só que essas coisas vêm, e se ele foi transformado pela ação do Espírito Santo, essas coisas vêm e ele sente o quê? Tristeza, chateação, crise consigo mesmo. E é legal ter essa crise moral interior, irmão, nos humilha. Entende? Ninguém pode tirar onda diante de Deus. O Espírito de Deus nos ilumina, ou seja, traz luz, e quanto mais luz, mais se revela aquilo que nós realmente somos. E somos o quê? Nada. E aí, quanto mais sabemos o que somos, com clareza, mais humildes nós ficamos. E quanto mais humildes e quebrantados, melhor é. Porque Deus resiste aos soberbos, mas anda na direção do coração quebrantado. Porque quanto mais luz, mais nós enxergamos as coisas como elas realmente são. Então, quanto mais a palavra de Deus está dentro de nós, nós não nos tornamos melhores, super espirituais. Nós nos tornamos piores mesmo. Porque percebemos cada vez mais o que somos. E esse sentimento de miséria é que é bom. Porque esse sentimento de miséria, ao mesmo tempo que nos humilha, revela quão gloriosa, quão grandiosa, quão espetacular é a graça de Deus sobre nós. Como diz a música que a gente canta, né? Impressionante é esse amor. Impressionante. Quando eu olho para mim mesmo, fico impressionado. Vejam quando Jesus estava no meio dos seus discípulos, né? Quando Jesus estava ali, igual todo mundo, ensinando, sentado, comendo, tudo tranquilo. Mas quando ele se revelava como Deus, ficava ruim o negócio. Poucas vezes ele fez isso. Mas todas as vezes que ele fez, qual era o sentimento? Quando você olha essas igrejas aí na internet, né? Deus está aqui, né? Tem um anjo passeando aqui, né? Assim que o pessoal fala, o pessoal canta, briga, não, porque Deus não sei o que lá, irmãos, eu falo, Deus faz, os caras falam de Deus, Deus falou comigo ontem, falou, todo mundo fala que Deus está, Deus fala, Deus faz, mas na Bíblia diz que quando Deus aparece, o que o ser humano faz, irmão? Foge, corre, cai, grita, chora, pede misericórdia. Isso é o contrário do que a gente vê as pessoas ensinando. Contrário. E é assim no Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus aparecia, o que os caras achavam? Vou morrer agora. Os pais de Sansão, Isaías, né? Isaías inclusive é emblemático. No livro de Isaías ele prega lá nos primeiros capítulos, né? Ai de
Corazim, ai da Pérsia, ai da Babilônia, ai dos filisteus. Vai pegando aí, de repente ele vê Deus sentado no trono e diz, ai de mim que viu o Criador. Vou morrer. Ele cai. João cai no Apocalipse. Todos eles caem, se humilham, porque tem certeza que a luz do Criador revela quem eles são. Quando Jesus vai à casa do soldado romano, ele sai, vai ao encontro de Jesus e diz, não entre na minha casa. Não precisa. Eu dou ordem para soldado, eu digo, vai ali, vai aqui, fala daqui. Não entra não, por quê? Porque ele sabia com quem falava. Quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa no barco, que o barco quase afunda, a Bíblia diz que Pedro se curva diante dele e diz, por favor, saia do meu barco. Saia do meu barco. Por quê? Porque o ser humano não suporta a glória de Deus, a presença de Deus. E isso é bom. Porque isso coloca o homem no seu devido lugar. O Evangelho coloca o homem no seu devido lugar. O homem é homem. Deus é Deus. Seja todo homem mentiroso e seja Deus para sempre verdadeiro. Amém? A certeza da salvação é a confiança do crente em Cristo, que apesar da sua condição pecaminosa, foi tornado de forma irrevogável em Cristo um filho de Deus e herdeiro do céu. Você é filho de Deus, amém, meu irmão? Amém. Você pode dizer glória a Deus? É isso. A Bíblia diz o que no Evangelho de João? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós não somos porque merecemos, nós somos porque Cristo assim fez a nossa vida para a glória e honra do seu nome. Nos salvou de quê? Da ira de Deus. E nos transformou em quê? Em filhos de Deus. Éramos alvos da ira, agora nos tornamos família de Deus. Incrível, né? Éramos alvos da ira, da raiva de Deus, e agora nos tornamos filhos de Deus. Éramos varas, ramos secos, mortos, e fomos o quê? Enxertados, plantados na videira verdadeira. E agora a vida da videira, que é Cristo, corre entre nós. Que coisa boa, irmãos, é essa certeza. Essa certeza da salvação é que nos transforma em crente. Ser crente é isso. Ser crente não é ser membro de uma igreja. Ser crente é ter a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Isso que é ser crente. Então a gente pode ser crente. Pode ser crente. Essa palavra ela é tão, assim, tão central na Bíblia e ao mesmo tempo tão libertadora que ela não é pregada. Porque imagine se os crentes descobrirem que não precisam de igreja para ser crentes. Não precisam de líderes, nem de apóstolos, nem de pastores, nem de bispos, nem de campanhas, nem de correntes, nem de livros. Se eles descobrirem que não precisam disso para ser crentes, o que será das instituições que os prendem? Então esta mensagem não é pregada. O que é pregado é controle moral, legalismo, comportamento, participar disso, participar daquilo outro, e acima de tudo, como eu já disse várias vezes aqui, culpa. Muita culpa, muita culpa, muita culpa. Eu mesmo, quando criança, muitas vezes participei de reuniões assim. Quando a gente ia para a ceia, já contei isso várias vezes, quando a gente participava da ceia, em noites de chuva, relâmpago e trovoada, a sensação que nós tínhamos era de que a morte era iminente, e que Deus nos mataria ali, ou com um infarto fulminante, ou engasgados com o pão da ceia. Assim éramos coagidos, ameaçados. Cuidado, cuidado, cuidado. Essa era a palavra que nós mais ouvíamos. Cuidado, muito cuidado. Os crentes não têm cuidado. Você não tem cuidado. Abre teu olho. Cuidado, cuidado. Deus está te vendo. As músicas que nós cantávamos. Cuidado, mãozinha, onde toca. Cuidado, olhinho que vê. Salvador do céu está olhando para você. Ferrou. Se o Salvador do céu está olhando para mim, ferrou. Então os cultos eram pesados, tensos. E as ceias eram ministradas com tristeza. Então, quantas vezes nós cantamos e participamos de ceia chorando, de tristeza, de amargura, de pavor, com medo, arrependidos, pedindo socorro. Deus, por favor, não feche a arca, não toque a última trombeta, não apareça como ladrão. Pode citar uns 30 textos aqui que eram citados, sempre no medo
lança fora todo medo, irmão. O amor de verdade lança fora o medo. Então participar da ceia hoje é um motivo de grande alegria. Coisa boa lembrar que o corpo de Cristo foi partido por nós, que o sangue de Cristo foi derramado por nós, e que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Certamente, ao soar da última trombeta, se você for salvo, se você nasceu de novo, você sabe que o seu nome será dito na eternidade. Aconteça o que acontecer, nada poderá roubar de nós esta tomada de decisão que não foi nossa, foi de Deus. E Jesus disse: ninguém arrancará da minha mão as ovelhas que o Pai me deu. Então nós estamos guardados em Cristo, protegidos. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha principal deste edifício. Ele é a nossa segurança. Nele está a nossa esperança. E apesar de tudo que nós somos, com igreja ou sem igreja, com vida vitoriosa ou em crise, apesar de tudo que nós somos e como estamos, em diferentes etapas da nossa vida, quem nasceu de novo, tenha certeza que é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus.